uma regra lá dentro dizendo, agora você não pode falar coisas que não batem com o mundo lá fora. Não faz sentido, olha como é que ele faz as coisas. Não tem um lugar para enfiar essa regra. Não cabe lá dentro do programa. Sim. Então, bom, podemos seguir. O que não quer dizer que ele não seja interessante. Então, olha só, eu vou novamente trazer isso aqui agora de uma maneira ainda mais mastigada, tá? Então, ó, imagine, essa tabela está representando a mesma coisa que o espaço vetorial. Eu quero saber quais são as relações de proximidade para construir uma frase. Então, homem, qual é a relação com feminilidade? 0. Com jovem, 0. Com realeza, 0. Mulher com feminilidade, opa, tem. Forte, 1. E aí a gente vai. Vamos para rainha. Rainha com feminilidade, 1, com certeza. Com jovem, 0, porque quem tem com jovem é princesa. E com realeza, 1. Essas tabelas são a mesma coisa que aquelas relações visuais. É isso que faz ele construir discurso consistente. Então, relações são aplicadas em cada nova frase, em construção. E aí, com base nisso, que raios faz o ChatGPT? Agora eu vou mostrar de uma maneira que vai cair a ficha totalmente. Imagina que eu estou construindo a frase toda. Ele quebra a frase, por isso que ele precisa das posições. E ele vai reconstruindo as frases, como eu te falei. Primeiro ele tem as palavrinhas que se associam, e depois ele tem esse positional, que é positional embedding, que é onde ele enfia cada coisa, que é como se ele entendesse as estruturas sintáticas. Uma frase, né? E aí ele joga as palavras, ele joga a sintaxe e plum, vira a frase. Só isso. É isso mesmo. Quer dizer, tá bom, é só isso. Não, porque quando você muito assim, legal, é muito você faz genial. Isso processado. É genial, é genial. Não é só isso. Mas não é nada do outro mundo. Sim. Cris. Na verdade, ele trabalha com vetor, depois ele cria uma matriz ali, e aí com aquela matriz é que ele vai fazendo as operações. Pode passar. Aprenda a álgebra linear, viu, galera? É isso aí. Então, olha só, então eu vou para o infográfico. Grandes modelos de linguagem. Então, que raios eles fazem? Eles, primeiro, têm um pré-treinamento, que é onde você armazena o dado e seleciona o que interessa ou não, as políticas de uso. Aí ele vai pegar todos os dados deles, viram sempre essas coordenadas numéricas, como a gente mostrou ali. Aí ele vai enfiar esse negócio dentro das frases de acordo com essa relaçãozinha matemática entre elas, o quanto elas parecem. Aí ele vai aprender com isso conforme ele vai sendo usado, retreinado, ele transfere esse aprendizado para essas novas camadas de atenção, que quer dizer, quando o ChatGPT já foi retreinado várias vezes. Toda vez que ele é retreinado, ele usa aquele dado do retreinamento para refinar a relação entre as palavras, de fato. Então, a atenção dele melhora, né? O que quer dizer que cada palavrinha está correlacionada de uma maneira que para nós é mais relevante com a próxima palavrinha. E assim ele vai girando e por isso que ele precisa ser retreinado. Então, o que no final das contas são Large Language Models ou LLMs, que são esses grandes algoritmos de linguagem como o ChatGPT, Bard e o da Anthropic? São softwares que constroem sentenças e textos em função do contexto, tal contexto de palavras, que emula uma lógica nos conteúdos usados para treiná-los e no seu refinamento, como eu falei. Essa lógica envolve as relações de proximidade entre as palavrinhas. E eles processam isso com esses tais embeddings, que é a incorporação, que por sua vez é dada pela proximidade associativa das palavras no seu conjunto de treinamento. Como é que é essa arquitetura? Ele tem duas coisas, o contexto da frase e essas lógicas de utilização, que é o quê? A álgebra linear. Isso aí. Próxima. Fiz 3 álgebra linear na minha vida. Então, aí eu vou fazer uma pergunta com base nisso para o pessoal que está assistindo a gente. Mas no final das contas, então isso significa que ele tem compreensão ou não tem compreensão? Ele tem uma semântica? Ele saca as coisas? Enquanto você pensa em casa, eu vou dizer uma coisa para você, Sérgio. Uma das melhores definições para mim do que é o ChatGPT é o papagaio estocástico. Porque o papagaio, todo mundo acha, não, mas o papagaio, então ele está dizendo que o papagaio não compreende. Lê do engano. Papagaio é inteligentíssimo. Papagaio não tem a menor ideia das palavras, mas o papagaio é aquele, né, assim, por exemplo, tem um papagaio de uma senhora que eu conheço, que você toca na casa dela e ele fala assim, a Beth saiu.
Ninguém ensinou. Aí, olha que malandro, ele não quer que ninguém vá na casa. Entendi. Então ele age de uma maneira perfeitamente racional do ponto de vista de quem atribui a ele a intenção, a semântica. Por outro lado, ele entende o que cada uma das palavras quer dizer? Provavelmente não. Então, olha só, na medida em que a compreensão, que a gente está chamando de compreensão ou semântica, emerge do próprio discurso, a resposta é sim, ele tem entendimento, não tem nem dúvida, ele entende, ele pensa. Agora, na medida em que você vai dizer, não, o discurso pode ser perfeitamente coerente e significativo, e ainda assim, se eu não tenho um entendimento de mundo, do que a palavra cadeira significa no mundo e assim por diante, eu não tenho um entendimento real nem semântica, então a resposta vai ser não, ele não tem nenhuma semântica. Então, por que isso é importante? Porque é muito sedutor se dizer assim, mas o algoritmo ele é um mero reprodutor estúpido de discurso. Verdade? Só que você pode também assumir que a sua capacidade linguística também, em última análise, é uma capacidade que se constrói do próprio discurso. E assim, em alguns níveis, você é tão estúpido quanto ele. Vou dar um exemplo. A gente é capaz de falar de coisas que não tem nenhuma forma de representação. Então, o vazio no espaço, a relação do espaço-tempo com a realidade quântica. Aliás, você viu que saiu um paper na verdade, um conjunto de papers, um na Nature e tal, que supostamente... conseguiram, né? Supostamente está integrando aí... quântica com a relatividade. Gravidade, supostamente é a versão que funciona da gravidade quântica que todo mundo sonhou. Mas, enfim, também não li os papers e só deu uma semana para ler, né, que é muito complexo. Mas, enfim, de qualquer maneira, então não é tão simples, porque é lógico que ele não tem nenhuma compreensão de mundo, não tem mesmo. Mora numa nuvem, você desliga o botão, acabou. Mas, por outro lado, boa parte das nossas associações mentais também não fazem referência nenhuma ao mundo lá fora. Então, esse contraponto é um contraponto interessante, não porque ele diz alguma coisa sobre o algoritmo, mas ele diz bastante sobre a nossa presunção de sermos sempre esses seres que fazem referência ao mundo quando construímos discurso. Não é verdade. Tanto que a gente é capaz de ficar... Você liga... Eu brinco isso. Eu e você, a gente tem geradores de lero-lero infinitos. Se eu quiser, eu gero um lero-lero infinito. Você também. A gente era professor. Você era, eu ainda sou. Então, isso não quer dizer lero-lero, mas você liga algum negócio que você... Putz, hoje a aula é de 1 hora ou de 4 horas? Mas tanto faz, eu falo quantas horas você quiser. Entende? Então, tem isso. Então, tem esse negócio que a gente tem que pensar com um pouco mais de humildade sobre o nosso próprio papel. Cris, você pode passar? Tem algumas perguntas aqui, Vamos aproveitar. A primeira coisa é o seguinte, Vou botar o óculos pra gente... Vai lá, põe as perguntas. Como que o ChatGPT sabe como é a hora de acabar uma frase com coerência? Maravilhosa pergunta, dificílíssima de responder. Quem falou foi o Juliano Nossa Augusto. Senhora. Então, essa é uma das perguntas mais difíceis de responder que existem, tá? Porque, nesse mundo. Porque esse é um problema aberto de verdade. Ainda bem que eu botei o óculos, cara. Aí, tá vendo só? Aqui, sorte. Vou até dar uma caprichadinha aqui na lente. Essa é uma das perguntas mais difíceis que tem. É um problema em aberto. Olha só, uma das explicações, uma das variáveis é o treinamento que é dado, tá? Justamente quando você faz esse Reinforcement Learning with Human Feedback, que é esse treinamento humano, você seleciona que tamanho de discurso você quer. Agora, de antemão, ele tem tamanhos discursivos próprios. Como é que esses tamanhos discursivos são determinados? Essa é a primeira camada. A segunda camada é que as perguntas em si, elas são associadas a outras perguntas no seu conjunto de treinamento. E as perguntas que são associadas têm as suas respostas. E as respostas têm os seus tamanhos. Então, a média dos tamanhos também... É uma correlação também, né? Também influencia. Então, existe uma correlação entre a resposta... entre o tamanho da resposta que ele dá e o tamanho da resposta que você... você que ele armazena no banco. Mas não é só isso. Isso aí é a parte fácil e óbvia. Não é mesmo. Então, por exemplo, tem um paper que eu li que eu achei bem legal, que é justamente sobre um negócio chamado... Que é sobre um negócio chamado Tree of Thought, sabe isso? Árvore do pensamento, que é uma coisa que está muito famosa é uma coisa que está... Não é só famosa. Está na fronteira dos grandes modelos de linguagem.
E basicamente é o seguinte, o algoritmo linguístico, ele estrutura proposições, assim, ele é proposicional. E a sua evolução é a evolução da relação entre essas proposições, como se você se posicionou em coding, mais sofisticado do ponto de vista da construção do discurso total, tá? No fundo é isso. E aí, qual que é o papo? Tá? Mas só para chegar aqui, aterrissar no nosso negócio. Em grande medida, o tamanho da resposta vai ser também uma função da árvore que não existe como árvore, mas, enfim, que parece uma árvore, dessa estrutura que satisfaz o problema. Isso que é louco, porque parece, nesse sentido, que ele tem algum tipo de habilidade semântica. Então, por exemplo, se você faz uma pergunta que pode ser resolvida numa palavra, ele vai te dar uma palavra. Se a sua pergunta exige muito mais explicação, ele vai fazer uma resposta maior. Então, quer dizer, não é só o treinamento e tal. Existe uma questão do quanto existe uma questão do depara mesmo que ele faz. Sim. Então, e isso daí é algo que mostra, de novo, que no nível dessa sintaxe as coisas se resolvem, né? No nível meramente discursivo da superfície, tal como se elas tivessem semântica, que lembra bastante o que o Wittgenstein falava lá no Tratado Lógicos Filosóficos, que é que o pensamento é uma forma de linguagem. Então, tudo, no final das contas, é linguagem. Então, a gente que tem uma ilusão de uma semântica que faz referência ao mundo real, entendeu? Que a propósito ele mesmo depois botou em xeque, muita gente não concorda, mas sem dúvida é uma teoria linguística poderosa. Fecha o parênteses, só para dizer que é assim que ele acaba. Ele não acaba, ele acaba pela vou amarrar. Ele acaba por treinamento humano que deu esse direcionamento lá dentro dos laboratórios da OpenAI e dos concorrentes. 2, pelo tamanho médio das respostas no conjunto de treinamento a perguntas parecidas. E 3, pela satisfação da pergunta do QED dele, o que é realmente fantástico. Isso aí. O Gabriel perguntou aqui, Álvaro, qual é a parte mais misteriosa sobre o funcionamento do ChatGPT para você? Habilidade de ser mais empático que os humanos na maior parte das ações. Tem um lance, todo mundo fala assim, né, teve esse estudo do JAMA, que saiu, que foi feito assim, tem um fórum do Reddit, que tem... Que você fica lá respondendo pergunta de paciente, serve para captação de paciente, né? E aí botaram o ChatGPT para responder, e tem uns médicos lá, então não é um fórum super especializado, é um lugar de captação de relacionamento. E aí depois outros médicos, esses super gabaritados, professores de grandes universidades, avaliaram os discursos. Então não só as respostas do ChatGPT anonimizadas foram consideradas superiores às respostas dos médicos que deram ali, que a gente tem que botar o grão de sal, porque enfim, o cara também já falar, isso aqui não vai dar em nada, eu vou responder qualquer coisa, tudo faz. Mas elas foram consideradas pelo menos 30% mais empáticas. Então tem esse isso que é muito interessante. Então tem esse papo de que não, porque só nós sabemos ter o calor humano. É o contrário, se você tem todo o tempo do mundo, você pode chamar todo mundo de querido. Entendeu? Você pode adoçar todo mundo se não te custa nada. Então, a parte interessante, para mim, isso é óbvio, tá? No fundo é óbvio, é dedutível que ele ia ser altamente empático e delicado quando ele não estivesse alucinando. Isso aí tudo bem. Mas a parte interessante é como é que ele percebe que nessas situações esse discurso mais empático é melhor. Isso que eu acho legal. Isso para mim é bastante surpreendente. Não é tão surpreendente porque eu acho que tem uma malandragem por trás. É tipo truque de mágica. Eu acho que lá nos laboratórios da OpenAI eles pensaram, vamos fazer ele dá respostas bem fofinhas em questões de medicina, psicologia, de saúde mental. Onde tiver fragilidade humana, ele tem que ser um doce. Se for isso, o que eu acho que no fundo não tem nada de muito surpreendente para mim. Mas se não for, eu vou dizer que é absolutamente surpreendente ele entender qual é o clima da coisa para dar esse carinho a mais na hora que interessa. Boa. É isso aí. Bem, tá bom de pergunta por enquanto. Então vamos seguir. Vamos seguindo. Tem uma da NB. Tem uma na plataforma? Tem. Manda aí. Luz F. Salve, salve família. Eu tava conversando com um amigo gringo sobre você, Sérgio. E traduziu uns vídeos com IA e ele amou o seu canal. Beleza. Isso aí não é difícil. Hoje é muito fácil dublar vídeos até usando a voz real. Será que a profissão dublador vai acabar? Sacane, você pode mandar um salve para o meu amigo gringo, Zain. Salve, garoto. Tamo junto aí. Aí traduz para ele o salve.
Cara, então, aí entra naquilo que a gente tava falando, né? As profissões que vão acabar e tudo mais, né? Quando os meninos estiveram aqui, a gente conversou com isso, né? Com o Glauco e tudo, né? É que o dublador, cara, ele vai além de só dublar, né? Tem outras tarefas também, né? O que você acha? Acho que o dublador vai acabar. Você acha que vai? Simples assim. Não tem jeito? Acho que rapidamente. Dublador é daquelas Mas a função, você diz, a função ali de... É qualquer dublador, não vai ter dublador nenhum. A de falar, né? É. A da parte de falar. Isso aí. Eu acho que assim, o que ficam são esses dubladores famosos, cuja assinatura vocal, estilística, conta, tá? Então, por exemplo, você pega um filme da Pixar, a questão não é a dublagem, a questão é quem está falando no filme, tanto que aparecem os créditos lá. Sim. E essas pessoas, em geral, vão ceder a voz para aquele filme e a inteligência artificial vai fazer o trabalho, porque eventualmente vai ficar melhor do que a própria pessoa. Isso que é uma coisa maluca. Eu não sei se todo mundo já parou para pensar nisso, mas se esse modelo de otimização de fato é verdadeiro, a voz pode ficar melhor. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Ó. Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigado por estarem aqui. Hoje no Visões do Futuro a gente vai falar sobre inteligência artificial. Muito melhor. Mas eu não falo com essa voz porque me cansa. Eu sei falar com ela numa boa e ela não parece artificial nem nada, ela só tem mais ressonância na caixa. Entendeu? Enche o saco, fala de qualquer jeito e dane-se. Então, o algoritmo pode fazer minha voz ficar melhor sem que ela fique artificial. Simples assim. Então, eu acho que a gente vai ter, sim, o desaparecimento da função, exceto em casos muito específicos, e mesmo nesse, a inteligência artificial vai otimizar o comportamento. Vai conseguir substituir ainda, não vai sobrar nada. Boa. Tem mais ali, Cris? Não. Então tá. Vamos embora. Volta lá. Continua lá. Pode passar. Outra coisa. Agora vamos para uma questãozinha muito mais complexa. Eu estou associando palavras. As palavras trazem, dada a estrutura da língua, regras implícitas. A gente tem a linguística generativa do Noam Chomsky, cara que eu admiro demais, assim, um dos grandes cientistas cognitivos da história, com toda certeza, que prevê que a gente vai ter sempre alguns elementos de base. No fundo, para simplificar para todo mundo, sujeito, verbo, predicado, mais ou menos quase todas as frases, ou pelo menos você vai ter esse verbo no centro e tal, alguma parte das frases verbais, né, pelo menos. E aí você vai estruturar o conteúdo em torno disso, de modo que a frase em si, ela é uma construção de fundo matemático, tá? Ou não é que ela é de fundo matemático, que você pode fazer a derivação algébrica dela, simples assim, tá? Uhum. Então você tem todo um conjunto de termos usados na sintaxe para falar disso. Legal. Porém, existem processos na lógica que não se acoplam perfeitamente a esse, e alguns dos mais básicos. Então, a gente pegar, por exemplo, um silogismo ou o que a gente quiser, a gente vai ver que não bate perfeitamente com esse tipo de processo. O resultado disso é que o ChatGPT não é muito bom em processos lógicos básicos. Então, ele é capaz de entender lógica, olha só, não muito. Ele erra em coisinhas bobas. E aí tem mais uma coisa. O ChatGPT é capaz de projetar cenários futuros. Eu vou botar isso aqui de uma maneira bem simples, como todo o resto que eu estou tentando fazer virar, o que é complexo virar simples. Isso aí. Que é a especialidade da casa, né? Então, vamos lá. Imagina que eu quero saber o seguinte: quantas palavras você vai usar na sua próxima resposta? É nesse sentido. Ele sabe qual é o cenário futuro que ele próprio vai estar? Entendi. Eu vou te dizer, não. Entende por quê? Porque se ele faz com base na previsão da próxima palavra, ele não consegue saber quantas palavras vão ter na próxima frase. Aí você fala assim, tá bom, mas que esse problema é tão insólito, abstrato, por que interessa esse papo? Ué, eu vou fazer um contraponto e vai cair a ficha para todo mundo. Imagina que você está falando de um algoritmo de jogo. Você pergunta para ele, o que vai acontecer no movimento 35 se isso aqui... Ele fala assim, tem o famoso movimento 37 do cara que ganhou, do AlphaGo, quando ganhou, isso, do Lee Sedol. Famoso isso. movimento 37. No movimento 37 ele previu o jogo. É simples assim. Então, esse planejamento se traduz por estratégia. Então, a gente estava numa discussão um minuto atrás, se o ChatGPT ele tem semântica, né? É uma discussão interessante. É como aquela discussão se ele é inteligente. Eu acho que, assim, inteligência medida
é inteligência psicométrica, né? Então, a gente assume isso. O negócio que tem QI 150, do nosso ponto de vista, é inteligente, não tem o que discutir. Então, mas é que eu não acho esse ponto tão profundo e importante. Para mim é um ponto básico. E profundo e importante é você pensar assim, tá bom, mas ele planeja o futuro? Porque quando você planeja o futuro, que você age de maneira estratégica, porque você escolhe qual caminho. E a resposta é não. Então, aqui a gente tem as verdadeiras limitações. Não naqueles blá blá blá, se ele se ele vai ter semântica ou não tem semântica. Isso aí é uma discussão tão vazia de sentido, porque eu não estou nem ligando o que ele pensa, o que importa é o que ele traz para nós, humanidade. Uhum. Agora, ele consegue trazer para nós, humanidade, o output de planejar o futuro? Não. E isso conta, porque significa que ele não consegue buscar a resposta mais... Fala assim, ChatGPT, busque entre as suas possíveis respostas a resposta mais interessante para o sentido da vida. Esse pronto não tem nenhum sentido para o ChatGPT. Ele vai associar qualquer coisa ali, mas ele não consegue pegar e guardar 4 respostas na memória e compará-las. E olhar qualquer... Entendeu? Esse que é o ponto. E é isso, essa limitação é brutal. Porque nós fazemos isso. A gente pode não pensar com a velocidade do ChatGPT, mas na hora que você fala, eu vou falar tal coisa, você fala, putz, eu vou falar isso, vai dar uma quiprocó aqui nessa sala. Deixa eu segurar um pouquinho. Isso é impossível para um algoritmo. Essa ideia de se eu fizer X vai acontecer Y. Mas isso aí eu até queria falar, porque... Uma das grandes diferenças dos LLMs, galera, que é os Large Language Models, e é o que eles são, que o Álvaro falou aí, que eu esqueci de falar naquela introdução.